Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a respeito da oração, mais especificamente sobre os ensinamentos de Jesus sobre a oração, à luz de Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração tem sido uma das práticas mais recomendadas nesses últimos dias, até mesmo por aqueles que não têm fé. Afinal de contas, em tempos de aflição, todos os recursos são bem-vindos e se deve buscar todas as possibilidades. Mas a grande questão é a seguinte: será que nós estamos orando corretamente? Alguém poderia dizer: o que importa é orar. No entanto, é preciso saber que Deus se importa com os fins e com os meios. Por isso mesmo, Ele nos ensinou a orar. Jesus deu uma aula específica aos seus discípulos sobre a oração, na chamada oração do Senhor, popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Esse episódio foi narrado por Mateus, no capítulo 6, versículo 9 a 13, como parte do discurso no Sermão do Monte, e por Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, que por sua vez narra um discípulo pedindo que Jesus lhe ensinasse a orar. Nós vamos perceber que Lucas é mais econômico do que Mateus. Mateus nos traz uma riqueza maior de detalhes a respeito desta oração. Nesse estudo, nós vamos fazer algumas perguntas sobre a oração e Jesus nos responderá de forma direta ou indireta. Vejamos então algumas perguntas sobre a oração. A primeira delas é a seguinte: o que a oração é? Resposta indireta de Jesus: a oração é um meio. Olharmos para 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, que recebeu ensinamento da parte de Jesus, disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por isso é que nós chamamos de uma resposta indireta. Isso porque não foi o Senhor Jesus que diretamente falou, mas os apóstolos, nesse caso especificamente o apóstolo Paulo, aprendeu da parte de Jesus. Então, a resposta é a seguinte: a oração é um meio de graça, um meio de comunicação e um meio de comunhão. É um meio de graça porque por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Podemos orar e ter a certeza de que Deus, mediante Cristo Jesus, ouve a nossa oração. É um meio de comunicação porque através dela nós nos comunicamos com Deus. Nós expomos então as nossas mazelas, as nossas inquietações, os nossos pedidos. E é um meio de comunhão porque ao orar passamos mais tempo na presença do Todo-Poderoso. Portanto, a primeira pergunta é essa: o que a oração é? Resposta indireta da parte de Jesus: a oração é um meio de graça, um meio de comunicação e um meio de comunhão. A segunda pergunta que nós fazemos sobre a oração é a seguinte: a quem devemos dirigir a oração? Jesus, de forma direta, nos responde: a Deus. Veja no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus o que ele nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos perceber que logo no início da aula de Jesus sobre a oração para os seus discípulos, ele vai nos mostrar que devemos dirigir a oração única e exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso. E aqui ele vai nos trazer então alguns aspectos deste Deus. Ele vai nos dizer que esse Deus é um Deus pessoal.
Note que na frase inicial, Pai Nosso, ninguém chama de Pai alguém que não tem intimidade, alguém que não tem certeza se vai ouvir ou não. Então Deus é um Deus pessoal, também é um Deus soberano. Estás no céu, ou seja, no lugar alto, o Deus Altíssimo, aquele que do alto comanda todas as coisas, mas também é um Deus distinto, separado de tudo e de todos, quando ele diz: santificado seja o teu nome. Portanto, a segunda pergunta concernente à oração é esta: a quem devemos dirigir a oração? Jesus responde diretamente: devemos dirigir a Deus, um Deus pessoal, um Deus soberano e um Deus distinto de tudo e de todos. Façamos uma terceira pergunta sobre a oração, que é a seguinte: pelo que devemos orar? Jesus, de forma direta, nos responde que devemos orar pela vida espiritual. Nós vamos perceber que no capítulo 6, do versículo 10 a 13, o Senhor Jesus nos mostra pelo que devemos orar. Primeiro ele nos fala que devemos orar pela vida espiritual, quando ele diz: venha o teu reino. Essa deve ser uma das nossas preocupações na oração. Nós precisamos orar por nós, pela nossa vida espiritual. Precisamos orar para que o reino de Deus seja estabelecido. Precisamos orar para que haja prosperidade espiritual. Precisamos orar para que a nossa comunhão com Deus se fortaleça, se solidifique cada vez mais. Em geral, não é uma petição muito comum orar pela vida espiritual, mas também o Senhor Jesus nos ensina a orar pela vida física. Note que no trecho do texto que nós citamos, o Senhor vai dizer assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Veja que precisamos também orar pela nossa vida física, o nosso sustento diário, o nosso suprimento, e temos a mais absoluta certeza que o Deus soberano é quem nos sustenta, pois os diversos textos nas Sagradas Escrituras vai nos mostrar esta realidade. Também devemos orar pela nossa vida relacional. Nós somos seres que se relacionam. Deus não nos colocou nesta terra para vivermos de forma individualista, muito pelo contrário, nós precisamos nos relacionar. Por esta razão é que nós percebemos também no texto: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, devemos também orar uns pelos outros, orar pelos nossos relacionamentos. Também devemos orar pela nossa vida social. Mais especificamente no versículo 13, o texto nos diz: livra-nos do mal, trazendo a ideia de que essa petição é uma petição coletiva para todos nós. Todos nós precisamos de livramento, não apenas a nossa família, não apenas a nossa cidade, não apenas o nosso estado, não apenas o nosso país, mas o mundo inteiro. Então aqui nós aprendemos pelo que devemos orar, com esta resposta direta da parte do Senhor Jesus. A quarta e última pergunta que nós precisamos fazer concernente à oração, dentre muitas, evidentemente, que temos a fazer, mas nós vamos aqui nos resumir a essas 4 perguntas. A quarta pergunta é a seguinte: por que devemos orar? Aí Jesus nos traz aqui uma resposta indireta, ou melhor, ele traz 2 respostas indiretas. A primeira é porque Jesus mandou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de número 1, o texto nos diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos recomendou a orar sem cessar, ou melhor, versículo 17, orar sem cessar. Nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo aqui, de forma indireta, nos manda, nos ordena a orar.
A oração é um mandamento, é uma ordenança da parte de Deus. Devemos orar porque vivemos dias maus. Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, angustiado, ele foi orar. Ele foi passar um momento com Deus Pai. Posteriormente, ele volta e diz aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38, o Senhor Jesus então nos traz esta solene recomendação. Devemos orar, porque vivemos dias maus. Estamos sujeitos à queda, ao fracasso. Estamos sujeitos às aflições, às agruras desta terra. E aí o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vivemos dias maus, meus queridos. E a oração ela é de suma importância para a nossa sobrevivência espiritual, emocional, eu diria que física também. Portanto, aqui nós aprendemos com Jesus a respeito da oração. E eu queria concluir esse estudo com a citação de duas frases sobre a oração. A primeira delas é uma frase de João Calvino, um teólogo francês bastante conhecido no meio reformado. Ele disse assim: a oração é o antídoto contra todas as nossas aflições. A segunda frase é uma frase de Arthur W. Pink, um professor britânico, que ele disse assim: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades. É tempo de orar, e orar constantemente, orar corretamente, como o Senhor Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer a oração uma prática corriqueira nas nossas vidas, não apenas agora, nesses dias de calamidade, mas para todos sempre. Afinal de contas, enquanto vivermos nesta terra, não vamos deixar de enfrentar dilemas, preocupações, inquietações. E nós precisamos estar na presença de Deus em oração. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos clamar ao Deus dos céus, na esperança de que Ele ouça e responda de conformidade à sua vontade. E se não responder, Ele continuará sendo Deus. E certamente o tempo que nós passarmos em oração não terá sido em vão. Forte abraço a todos. Deus nos abençoe e nos guarde na sua santa, doce e inefável presença.